Não com o cabelo. Peraí, gente, deixa eu me preparar aqui com a minha ajudante. Ela tá me ajudando aqui nos preparativos para as filmagens. Tá pronto? Gente, eu tenho uma dica muito boa de um livro que é extremamente significativo para a literatura mundial. Está na minha lista dos meus 10 mais favoritos e é minha homenagem ao 1º de maio, Dia do Trabalhador. Eu estou falando do romance A Mãe, do escritor russo Máximo Gorki, né? Antes, deixa eu falar sobre esse escritor e sobre o contexto dessa história. Gorki teve uma infância difícil, tá? Ficou órfão aos 7 anos. Aos 9 já estava buscando sua sobrevivência como sapateiro, ajudante de cozinha em navios, jardineiro, ferroviário, vendedor de frutas. Quando jovem, ele, lá pelos idos início do século XX, ele passa a militar dentro do Partido Social Democrata Russo, que é onde ele conhece o Lenin, né, que é conhecido como herói da Revolução Russa. Os dois se tornam amigos, inclusive participam daquela tentativa, né, revolucionária em 1905. Gorki é preso, vai para o exílio, e é no exílio que ele escreve A Mãe. Essa amizade com Lenin vai render bons frutos para o Gorki, né? Tanto político, onde ele vai integrar o comitê central, como também na literatura, né? Na sua escrita. O Gorki acaba formando, né, o que é o romance soviético, né? O romance proletário. A maioria das suas obras, se não todas, né, elas têm essa forte crítica social e um tema revolucionário, o que talvez não, o que isso no presente, né, principalmente com o governo do Stalin, né, isso vai prejudicar a imagem do Gorki no exterior, né, ele vai ser sempre relacionado de uma maneira negativa ao regime soviético, por durante um período ele ter sido um apoiador do Stalin. Inclusive, né, fofoca de bastidores, né, dizem que o próprio Stalin teria mandado assassiná-lo, né, por divergências ideológicas, né. E esse romance A Mãe, lançado em 1907, ele é um exemplo de que a classe trabalhadora produz literatura, né, porque a burguesia, a base intelectual da burguesia, ela não consegue fazer esse enlace entre um trabalho intelectual e um trabalho não braçal, digamos assim, né? Na verdade, os intelectuais burgueses, eles não conseguem nem sambar na Sapucaí. Eles distanciam esses dois mundos. Aí vem o Gorki lá no início do século XX e diz assim: cara, eu venho desse lugar, eu venho do mundo do trabalhador, estou aqui escrevendo um dos maiores romances da literatura universal. Bom, nesse romance a gente tem a protagonista Pelageia, que é mãe do jovem Pavel, que se reúne com os amigos para organizar um movimento operário, né? E por causa disso, né, das suas leituras socialistas, por panfletarem na fábrica, eles são presos e julgados. Inclusive, essa história é baseada em um acontecimento real que aconteceu em 1902, quando manifestantes jovens foram presos e julgados e até condenados por manifestarem nas ruas. Lembrando que esse início do século XX, a Rússia ainda vive sobre o regime dos cesaristas, né, da aristocracia. Bom, a Pelageia, que é a nossa protagonista, ela é uma mulher que está à disposição da família, é dona de casa, tem um marido que trabalha na fábrica, né, é um operário, mas que é um alcoólatra, né, é um bêbado que bate nela, um tipo grosseirão, sabe, um marido de poucas palavras e que fala alto, que xinga todo mundo, que fica caçando briga na taberna. É esse tipo de homem. Ele vinha a falecer, né, com uma hérnia, enfim. É do tipo que não vai nem no médico, tá, sabe, pra se tratar, que espera se curar sozinho, né, uma fala bem sou macho, né? E quando ele morre, o Pavel, que assume um lugar na fábrica também, ele acaba uma cena bem memorável no livro. É uma cena que tem um significado, ela traz uma crítica social a isso, porque
todos os homens acabam reproduzindo esse comportamento, os mais jovens, né? Os comportamentos dos mais antigos, e vai sendo essa reprodução, né? Pois não há outra alternativa daquela realidade. É só trabalho, casa, igreja, trabalho, casa, igreja. Até que o Pavel começa a mudar e a mãe percebe isso, né? Que ele tá mudando, ele não tá bebendo, ele começa a varrer a casa, ajudar a mãe em outras atividades domésticas, né? Aí um dia ele resolve contar pra mãe a razão da sua mudança. Ele chega e fala: olha, mãe, eu tô em busca da verdade. Eu preciso entender por que a nossa vida é tão difícil. Tem até uma fala muito linda dele, né? Reconhecendo que a vida da mãe foi dura, né? Desde muito cedo, né? Inclusive durante o casamento, né? Depender financeiramente do marido, de um marido que batia nela, né? Onde ela também não tinha outra alternativa do que seguir esse destino. Aí você tem esse primeiro despertar do jovem Pavel, né? Para essa coisa mais política, né? Uma organização política. E a nossa protagonista, claro, a mãe, ela passa por esse despertar também. Primeiro ela observa os passos do filho, ouve seu discurso, os seus argumentos, ela começa a se envolver, a sentir essa mesma paixão a partir do brilho do olhar do filho. E é nesses diálogos que ela está só ouvindo daquele grupo, daquele movimento operário, ela começa a entender e a se colocar nesse lugar também. E esse despertar dessa consciência dela é uma das coisas mais lindas e magníficas que eu já li em um livro. Mas é que é um despertar realmente apaixonante. É quando ela finalmente consegue se expressar, porque até então é um personagem muito silencioso. Ela está no campo da observação. Quando ela consegue se expressar, e até para uns 3 outros camaradas do movimento, né, amigo dos filhos dela, ela acaba até empolgando esses companheiros, né, com a sua paixão, com o seu entusiasmo. Ela acaba aproximando, envolvendo eles, convencendo eles de que vale a pena lutar. A mãe começa a contribuir para o movimento, né, panfletando, contrabandeando aqui, entre aspas, livros de ideias socialistas. Ela consegue ter uma ação dentro. Começa a ser uma militante das braba. E apesar de ter lido esse livro há muito tempo, consigo lembrar de 3 fases delas nesse livro, né? Ela nesse campo do silêncio, da observação, até o primeiro momento onde ela, no meio de uma manifestação, com os policiais já atacando os manifestantes, ela pega a bandeira do partido e ergue, né? O segundo momento é quando ela consegue se expressar e faz um belíssimo discurso sobre o poder da luta, né? E o terceiro momento é já no final, não tem spoiler, tá, gente? Mas é uma cena muito incrível, muito linda, onde ela já não tem mais nada a temer, né? Então ela é pega e nesse momento ela consegue jogar para a multidão os panfletos com o discurso do filho dela. E as pessoas pegam, vão escondendo no jaleco, porque é um regime cesarista, é um regime que não permite esse tipo de movimento, né, ideológico. E o mais maravilhoso nesse livro é que, além de trazer esse despertar da consciência política, né, na nossa protagonista, a mãe, ela ainda traz um discurso que é favorável a que os mais jovens, né, venham para a luta. Que é o seguinte: os nossos filhos andam pelo mundo. É isso que eu compreendo. Andam pelo mundo, pela terra toda, por toda parte, com um só fim. Os melhores corações, os espíritos honestos avançam resolutamente contra tudo que é mal. Esmagam a mentira sobre os seus passos firmes. Os jovens sãos oferecem a sua força irresistível a uma só coisa: a justiça. Marcham para a vitória sobre a dor humana, pegaram em armas para varrer o mal do mundo, lutam pelo triunfo sobre a maldade e triunfarão. Acenderemos um novo sol, me disse um deles. E hão de acendê-lo. Reuniremos todos os corações despedaçados em um só, e serão capazes disso.